Olá, amigos, queridos, irmãos, paz seja com todos. Veja só, quando você tem um desejo de comprar um pão, geralmente você se dirige a uma padaria, não a uma farmácia. Quando quer comprar um medicamento, se dirige a uma farmácia e não a uma padaria. Quando quer fazer compras, produtos de limpeza ou alimentos, se dirige ao supermercado. Pois é, nós nos dirigimos para onde sabemos que vamos encontrar aquilo que queremos, aquilo de que precisamos. Estou dizendo isso para te adiantar sobre o que você encontrará aqui neste vídeo. Você encontrará orientações de Deus para a tua vida, orientações que podem ser colocadas em prática imediatamente. Sim, orientações que, se colocadas em prática, você também colherá os seus benefícios imediatamente. Se você tem interesse nisso, prossiga com esse vídeo. Caso contrário, fique à vontade, porque se prosseguir vai ser perda de tempo, caso você não queira ouvir este assunto. Mas antes disso, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, perdão pelos nossos pecados e que tu nos ajude a compreender a tua palavra e a colocá-la em prática. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre o capítulo 17 do livro de Provérbios. Teremos uma introdução, provérbios diversos e uma conclusão. O livro de Provérbios continua o que iniciou no capítulo 10, trazendo temas diversos em seus versículos, não mais vários versículos falando sobre um assunto específico. Já falamos isso nas aulas anteriores. Você não precisa se preocupar por não ter assistido às aulas anteriores. Você não vai ter problema de compreensão. Por quê? Salomão, ele não trata de um assunto específico, mas ele trata de diversos assuntos. São lições que ele nos traz em um versículo, às vezes em meio versículo, ele nos traz uma bela de uma lição de vida. E como eu já disse há pouco, pode ser aplicada imediatamente. Vamos ao que a Bíblia diz no capítulo 17 do livro de Provérbios, a partir do versículo 1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Melhor é um bocado seco. Salomão está dizendo aqui que é melhor você ter um pãozinho seco em casa, com tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas. Que vítimas são essas? Não, não são pessoas, são animais. Isso daqui é sinônimo de banquete, tanto é que em algumas traduções a palavra vítima, ela está no sentido de banquete. Em algumas versões até aparece a palavra banquete. Então Salomão está dizendo: é melhor comer um pão seco com tranquilidade do que estar em um banquete com contenda, com inquietação. E o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Talvez você me pergunte. Você prefere estar no banquete com contenda do que um bocado seco com tranquilidade? Mas Salomão está dizendo aqui de uma forma poética o seguinte: meu amigo, é melhor você ter pouco com paz do que ter muito além do necessário com perturbação, com inquietação. Salomão está dizendo isso. Você tem que se contentar. Você pode buscar mais? Pode buscar mais. Mas há situações na vida em que nós temos a oportunidade de escolher entre ficar com menos e ficar em paz ou arriscar ganhar bem mais, mas com o custo da nossa tranquilidade. Salomão está dizendo o seguinte: prefira a tranquilidade do que a riqueza. Riqueza com perturbação é pior do que o suficiente, o necessário com paz.
Priorize a paz em tua vida. É isso que Salomão diz. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. A palavra de Deus está dizendo que se o servo, se o trabalhador prestar um bom serviço para o seu empregador, Deus irá abençoá-lo, a ponto de receber tanto quanto um filho. Se o filho for um filho indigno, o empregador, ele vai beneficiar, ele vai tirar da herança do filho para deixar algo para aquele empregado. Ele vai tirar do que é de seu filho para honrar o bom serviço que é prestado. A Bíblia vai além no Novo Testamento dizendo o seguinte, que nós devemos trabalhar para os nossos senhores, nossos supervisores, chefes, gerentes, diretores, presidentes, como se estivéssemos trabalhando para o próprio Deus. E Deus nos recompensará. E devemos fazer isso até para aqueles patrões que são ingratos e maus. É promessa de Deus, está aqui na palavra de Deus. Então, não fique aborrecido se o teu chefe não te reconhece. Deus te reconhece e vai te recompensar. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O que é crisol? Crisol é este objeto que você está vendo no meio do fogo. Vamos lá. Vamos esperar esfriar um pouquinho para podermos analisá-lo melhor. Está aqui. Esfriou. O crisol é um recipiente geralmente de cerâmica, que é utilizado para separar as impurezas da prata e também de outros metais. Então, o crisol é utilizado para separar a prata de suas impurezas, ou as impurezas da prata. Olha a evolução do raciocínio. O crisol, este recipiente, ele é utilizado para tornar a prata mais valiosa. Guarde essa ideia. E o forno faz o que com o ouro? O forno, ele vai tirar. Aqui é o crisol sendo utilizado com a prata. Aqui é o forno sendo utilizado para purificar o ouro. Veja só, acompanhe o raciocínio. O crisol é utilizado para elevar o valor da prata. O forno é utilizado para elevar o valor do ouro, tirando o que não presta que está no ouro. Mas o Senhor prova os corações. Deus dos altos céus, ele olha os corações. E o que Deus faz com os nossos corações? Deus prova os nossos corações. Deus coloca os nossos corações em algumas provas. Alguns, diante de algumas provas, têm a tendência de se desanimar. Olha o tamanho de uma luta, de uma dificuldade e já está aí suando, cansado, com a língua para fora. Mas Deus não coloca as dificuldades na nossa vida para nós agirmos da maneira como o primeiro coraçãozinho está, de maneira nenhuma. Deus nos dá dificuldades. As dificuldades pelas quais passamos funcionam como exercícios para o nosso coração. E coração aqui está no sentido de vida do ser humano. O Senhor prova os corações, o Senhor prova as pessoas. Então, depois de passar por uma prova que Deus te deu, você vai sair mais fortalecido, mais vigoroso, como o terceiro coração nos mostra aqui. Muitas vezes você entra em uma luta, está desanimado, cansado, mas se você for perseverante, você vai sair mais forte de lá. Você vai sair daquela luta valendo mais do que entrou. Vai sair uma pessoa melhor. Da mesma forma que o crisol ajudou na valorização da prata,
o forno ajudou na valorização do ouro, o Senhor Deus vai te tornar uma pessoa com um valor maior. Só que não é fácil, hein? O fogo não é brincadeira. O fogo, ele representa as dificuldades pelas quais passamos. Mas o importante é saber que, da mesma forma, a prata estava na mão do ourives, como o ouro, nós estamos nas mãos de Deus. E Ele não vai nos deixar ser queimados pelo fogo. Vai dar uma esquentadinha, mas o fogo nunca irá nos destruir. O malfazejo atenta para o lábio iníquo e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Já ouviu dizer que o mal atrai o mal? O bem atrai o bem. O perverso, ele dá ouvidos para o lábio iníquo, para as palavras erradas, para palavras ruins. Ele não dá ouvidos às palavras boas. Da mesma maneira que o mentiroso, ele inclina os ouvidos. Que é inclinar? É fazer força para ouvir, é empreender esforços para ouvir o que a língua maligna está falando. Assim faz o mentiroso. O bom procura ouvir o bem. Jesus disse que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Você é bom, está ouvindo a palavra de Deus. Faz sentido, não faz? Você não está ouvindo outra coisa neste momento. E espero que nem depois vá ouvir coisas más. Isso quer dizer, nós devemos nos afastar de pessoas que falam mal, de fofoqueiros, de pessoas mentirosas. Elas não vão trazer nada de proveito para as nossas vidas. Não significa que você não vai conversar com pessoas mentirosas. Uma coisa é você conversar com pessoas mentirosas. A outra coisa é você desejar estar sempre com pessoas mentirosas. O apóstolo Paulo disse que se tivéssemos que nos afastar de todos os adúlteros, de todos os roubadores, de todos os ladrões, seria necessário sairmos do mundo. Então, compreenda. Uma coisa é conversar. A outra coisa é ter prazer e querer estar do lado de uma pessoa que é mentirosa e maligna. Vamos lá. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Cuidado com as brincadeiras com o pobre. Não zombe do pobre. Deus disse que quem zomba do pobre o insulta. Você que fala de pobre, que faz piada de pobre, toma cuidado. Ah, mas é uma piadinha. Ah, é um insultozinho então para Deus. Então, mas não pode fazer piada de pobre? É melhor não, não é? Na dúvida, o que você acha? Você vai arriscar insultar a Deus? Ah, mas todo mundo faz, você vai me dizer isso? Tá, faz também, que você vai ver o que te espera. Então, tome cuidado. Não escarneça, não zombe. Não tire o sarro, como dizem, dos pobres. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A calamidade vem sobre o teu inimigo, aquela pessoa que tanto te prejudicou. E você vai falar: eu não desejei, mas bem feito, mereceu. Não, isso não pode falar. Eu dei um exemplo do que não pode acontecer. Você não pode se alegrar com a calamidade nem do teu inimigo. Não faça isso. E se no teu coração vier aquela sensação de prazer por ele ter entrado em uma calamidade, peça imediatamente perdão a Deus e peça para Deus mudar o teu coração, porque isso não vem de Deus. Prejudicar as pessoas, humilhar as pessoas, principalmente os pobres, é insultar a Deus. Então, tome cuidado. Se você fizer isso,
Deus vai puxar a tua orelha. Então, tome cuidado. Não quer ser repreendido por Deus? Fuja disso que ele está mandando fugir. Pare de insultar os pobres e não se alegre com a calamidade de ninguém, nem com a calamidade do teu inimigo. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Aqui, alegria, a coroa dos velhos, dos idosos, são os filhos dos seus filhos. Então, são uma coroa, são motivo de alegria. E a glória, o orgulho dos filhos, quem são? São seus pais. Eis aqui os meus, a minha glória. Em outras versões diz o meu orgulho, mas não é o orgulho no mau sentido, no sentido de arrogância. É orgulho no sentido de alegria. Beijo pai, beijo mãe, amo vocês. Amo minha esposa, amo minha filha, amo todos os irmãos, mas amo os meus pais também. São eles a minha glória. Prosseguindo. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Não faz sentido uma pessoa tola ter fala excelente. Dizer que um tolo tem uma fala excelente é a mesma coisa que ver um príncipe, um governante com lábio mentiroso. Sem comentários sobre quadros de atualidade. Não vamos entrar em questões políticas aqui. Estou me referindo ao ensinamento que foi trazido pelo rei Salomão. Salomão disse que não cabe ao príncipe mentir ao povo. Salomão foi um homem de verdade. A base do trono de Deus é a justiça. A base de qualquer trono tem que ser a justiça, porque senão vai cair. Então, Salomão está dizendo: o tolo não tem uma fala excelente. Se você acha que uma pessoa tola vai ter algo excelente para falar, meu amigo, é mais fácil você ver um hipopótamo soltando fogo pela boca, um golfinho vestido de astronauta com capacete na mão. É mais fácil você ver isso do que ver um tolo com fala excelente. E da mesma forma que isso não tem cabimento também para Salomão um príncipe falar mentira. Não só um príncipe como qualquer um, mas principalmente ao príncipe. Então, lição que nós já vimos: fuja do tolo, ele não tem nada para te oferecer. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Pedra preciosa. Aqui a Bíblia fala de pedra preciosa, mas em outras versões fala de suborno, de peita, de propina. Sim, a Bíblia diz que o suborno é o presente aos olhos dos que o recebem. Aqueles que recebem a propina, o suborno, abraçam aquilo como um presente. E para onde quer que se volte, servirá de proveito. Ou seja, onde quer que a pessoa vá, vai encontrar algum sucesso. A Bíblia não está incentivando o suborno, a propina. Só está dizendo que isso existe e que muitas pessoas se beneficiam ilicitamente, indevidamente disso. Tome cuidado, o cristão não age dessa forma. O cristão não recebe propina, não recebe dinheiro para fazer coisas que não convêm. Muitas pessoas cedem a isso e você tem que tomar cuidado. Muitas vezes você pode estar sendo prejudicado porque alguém recebeu o suborno para te prejudicar. E
dar oportunidade para uma outra pessoa. E esta outra pessoa está encontrando proveito naquilo que está fazendo. Então, entenda, a Bíblia não incentiva o suborno. Ela diz que ele existe e que, infelizmente, ele produz resultados que são injustos. O que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Aquele que encobre a transgressão. O que é encobrir? Pense na transgressão como uma sujeira. E você coloca essa sujeira debaixo de um tapete. Ela sumiu da tua vista. É como que se deixasse de existir. Então, se você pegar a transgressão, a ofensa, e fazer de conta que ela não existiu, você estará buscando a amizade. E é isso que a Bíblia orienta a fazer. Mas se você quer descobrir aquela questão, você quer renovar aquela discussão, pode resultar em separação de pessoas que poderiam ser os teus maiores amigos. Então, é melhor não discutir, não é? Vamos deixar para lá. Faz de conta que você não ouviu, faz de conta que eu não ouvi, e a vida segue para todos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Se a pessoa é prudente, o rapaz é mais novo aqui, está ouvindo uma repreensão de seu pai, mais velho, cabeça mais branca que a minha, mas o rapaz está ouvindo uma repreensão, uma chamada de atenção, um puxãozinho de orelha. Isso está entrando no coração dele, porque ele não é tolo. Agora, no tolo, é mais fácil entrar 100 açoites nele do que uma repreensão. O tolo não aceita repreensão. Não aceita ser corrigido porque ele se acha correto em tudo o que faz, mesmo sendo tolo. Provoca mais resultado 100 açoites no tolo do que uma repreensão. Então, mais uma vez, cuidado com os tolos. Eles não têm nada para te oferecer, senão tolice, e tolice você não precisa. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas o mensageiro cruel se enviará contra ele. O rebelde, ele busca o mal das pessoas, procura puxar o tapete. O que é puxar o tapete das pessoas? É tentar derrubar, é tentar prejudicar. Mas as pessoas que procuram prejudicar os outros acabam também sendo prejudicadas por outras pessoas. Então, procure nunca prejudicar alguém. Encontre-se com o homem, a ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia, não o louco na sua loucura. Aqui Salomão está dizendo que é melhor se encontrar em um bosque com uma ursa de quem roubaram os filhos do que com um louco na sua loucura. Então imagine essa ursa tendo os filhos roubados. Ela não estará nada feliz. Mas ainda assim, Salomão diz que é melhor se encontrar com ela do que com um louco na sua loucura. Da ursa a gente espera alguma coisa, mas do louco nós não sabemos o que esperar. Então, Salomão está dizendo aqui: se afaste das pessoas loucas, das pessoas que não têm um compromisso com a verdade, das pessoas que não fazem as coisas corretamente, das pessoas que erram de propósito, daqueles que prejudicam os outros, daqueles que agem como loucos. Fuja dessas pessoas. São mais perigosas do que uma ursa que teve os filhos roubados. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Olha só, a pessoa recebeu o bem e pagou o mal, com o mal. Vamos lá, tabela de pagamentos. Aqui colocamos o que a pessoa recebe e com que ela retribui. A pessoa recebeu o bem, retribuiu com o mal.
É certo isso? Não. Então risca. A pessoa recebeu o mal e paga com o mal. Tá certo isso? Não, não foi assim que Jesus nos ensinou. Risca. Está errado. A pessoa recebeu o bem e retribuiu com o bem. Agora está certo. Certinho. A pessoa recebeu o mal e pagou e retribuiu com o bem. Mais certo ainda. A Bíblia diz que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. Ora, se é o teu inimigo, é porque ele já tentou te atacar. Ele não te ama, ele te odeia. Por te odiar, ele é teu inimigo. Mas a Bíblia diz que se você fizer bem para ele, se você der pão quando ele tiver fome e água quando tiver sede, você vai como que colocar brasas sobre a cabeça dele. O que quer dizer isso? Quando os soldados iam brigar lá antigamente, na Idade Média, o que acontecia? Quando os soldados iam invadir um castelo, eles se aproximavam e tentavam escalar as muralhas. Os soldados que ficavam em situação privilegiada, em cima da muralha, jogavam brasas sobre aqueles que tentavam escalar. Brasa, óleo fervendo, chumbo derretido também, metais derretidos sobre os seus inimigos. E isso os afugentava, isso os fazia correr, isso os fazia sofrer. Então, se você der pão ao teu inimigo, água a ele quando ele tiver sede, Deus se encarregará de jogar dos altos céus brasas sobre a cabeça dele. Não, não é que Deus vai jogar pedra lá, acesa, em fogo sobre os inimigos. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai fazer com que os teus inimigos se sintam muito mal por terem feito com você o que fizeram e vão recuar. Pague o mal que te fizeram com o bem que você recebe de Deus. Tudo bem? Se você tornar mal por bem, você vai se dar mal. Olha só. Esse rapaz vai empurrar aquele que não está fazendo mal algum contra ele. Vai pagar com mal aquele que lhe fez bem. Não faça isso. Porque se você fizer, você vai estar nessa situação. Que é isso? A batata assando. É, se você pagar o mal pelo bem que você recebeu, com Deus, a tua batata vai estar assando. E o que que é estar com a batata assando? É estar com a casa para cair. Exatamente. Ou seja, você vai se dar mal. O mal não vai sair do teu pé. Vai ficar coladinho em você. Então, tome cuidado. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Como soltar das águas? Imagine uma represa que tem um pequeno vazamento. É melhor estancar aquilo imediatamente, porque senão aquilo vai aumentar, aumentar, aumentar. Assim é a discussão, assim é a contenda, assim são as brigas. No começo é mais fácil controlar. Porfia é briga. É mais fácil controlar no início. É mais fácil você controlar as suas palavras no início, que depois que começa, a coisa desanda e as consequências são seríssimas. Então, é melhor escutar uma ofensa e ficar quieto do que retrucar a ofensa, porque aí a coisa vai desandar, como dizem alguns. É como parar um veículo ladeira abaixo. Quando ele começa a se movimentar, é mais fácil, porque se não for parado imediatamente,
só vai sobrar metal retorcido no final dessa ladeira. Então, é melhor fugir da contenda. Eu tenho me esforçado. Tenho tido algum sucesso, é verdade. Não cheguei no nível que eu gostaria ainda. O que justifica o ímpio, o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Aquele que culpa o inocente e aquele que por dinheiro ou por algum outro interesse absolve o culpado. Lembra da ilustração de agora há pouco? A batata desses daqui também está assando. Então, é melhor você nunca fazer isso. Nunca culpe o inocente e nem justifique o culpado. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? O dinheiro na mão do tolo, ele não vai ser usado para adquirir sabedoria. Na verdade, ele vai gastar com qualquer outra coisa. Por quê? Porque ele é tolo e ele não é sábio. Não seja tolo. Tendo a oportunidade, adquira sabedoria, adquira entendimento. Com certeza o dinheiro vem logo depois disso. Mas a pessoa tola não adianta. Se você colocar dinheiro na mão dela, ela não vai usar o dinheiro para adquirir sabedoria. Ele não tem entendimento para isso. Eu estive na casa de um cliente há pouco tempo e eu fiquei contente com algo que eu ouvi. Ouvi da mãe dele, um rapaz de 16 anos, que recebeu um dinheiro e a mãe, pensando que ele ia utilizar esse dinheiro para comprar alguma coisa, um guloseima, o menino me volta com 6 livros para casa, disse ela. Aí ele me mostrou os livros que ele comprou, livros interessantes, sim, livros que são úteis. E eu fiquei contente quando eu vi aquilo. O dinheiro na mão desse rapaz serve para comprar sabedoria, porque ele não é tolo. A prova está ali. Ele investiu o dinheiro em algo que lhe trouxesse sabedoria. Ele tem entendimento. Parabéns, Zezinho. Um abraço. Vamos lá. Em todo tempo amo um amigo e na angústia nasce o irmão. Você tem amigos? Eu tenho amigos também. Mas nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, eles se aproximam e se transformam em verdadeiros irmãos. Então, no momento de dificuldade, de luta, procure se aproximar de alguma pessoa que esteja passando por isso. No momento de luta dessa pessoa, se aproxime. Seja mais que um amigo, seja um irmão para essa pessoa. Os irmãos nascem nos momentos de dificuldade. Olha só, um consolo para você que passa por dificuldade é que você vai ter irmãos nascendo nessa situação. Então, faça amigos, faça muitos amigos, porque os amigos, eles se transformam em irmãos. Não são todos, não são todos, mas há amigo que se transforma sim em irmão. O homem falto de entendimento dá a mão ficando por fiador do seu companheiro. Aqui, dar a mão significa fechar um acordo. Toca aqui, negócio fechado. E fica por fiador. O que é um fiador? É aquele que paga uma conta quando o outro não paga. Se eu ficar por fiador de alguém, se esse alguém não pagar a conta, quem paga sou eu. É pecado ser fiador? Não, não é pecado ser fiador. Só não seja fiador se você não tem condição de pagar, por favor. Agora, se você tem condição de pagar e aquilo não vai te fazer falta, seja fiador. Desde que, se a pessoa não pagar, isso não prejudique a tua amizade com ela. Entre para ajudar, sabendo que se ela não pagar, você pagará. Se você não ficar aborrecido com ela por conta disso, não há problema algum em ser fiador. O que ama a contenda ama a transgressão. O que alça a sua porta busca a ruína. Não devemos amar a contenda.
porque isso é transgressão, isso é ir além dos limites. Amar briga, amar contenda, amar confusão não é algo que devemos fazer. E o que alça a sua porta busca a ruína. Aquele que alça a porta, aquele que aumenta a sua porta. E o que isso tem a ver com ruína? Sabe, antigamente, naquela época, as pessoas, para entrar em suas casas, passavam por portas. Alguns faziam portas pequenas, para dificultar a entrada, exatamente para não serem invadidas. Mas alguns gostavam de ostentar, gostavam de aparecer, então faziam grandes portas. E por grandes portas, e as grandes portas chamavam a atenção das pessoas. Havia portas de 90 centímetros apenas, nas casas mais simples, mas as casas maiores faziam portas maiores, para mostrar também parte do que tinham. Só que isso expunha as pessoas à ruína. Então tome cuidado, não seja exibido, não saia mostrando tudo que você tem para as pessoas. Isso não é aconselhável. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que quer dizer isso? O perverso de coração nunca achará o bem. O homem de coração perverso, ele nunca vai prosperar. O homem, a mulher, quem tiver o coração perverso, olha essa perversa aqui, pensando na morte da outra, enquanto a outra está tendo alguns pensamentos que não são incorretos, a outra já está desejando a morte. E quem tem a língua dobre, a língua enganosa, mentirosa, virá a cair no mal. Não tenha duas faces, não seja mentirosa. Tenha uma opinião. Não fale para agradar um e depois mude de opinião para agradar outro. Seja verdadeiro. Seja uma pessoa que não tenha a língua enganosa, mentirosa. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Quem tem um filho que é tolo é uma pessoa triste. Um filho tolo causa muita tristeza para o pai. Um filho que não tem senso, não tem juízo, traz tristeza. É uma observação até que óbvia, mas Salomão fala e repete isso mais para frente. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Um coração alegre serve de bom remédio. Uma pessoa alegre, ela, ela é alegre. Sim, a alegria de coração, ela dá vida para a pessoa. Uma pessoa que tem um coração triste, angustiado, oprimido, aborrecido, com raiva das pessoas, isso é um veneno. Enquanto o coração alegre é um remédio, o coração triste é um veneno. Então, por favor, tire a tristeza do teu coração. Não deixe que essa tristeza crie raiz no teu coração. Isso vai virar amargura. E a amargura vai funcionar para o teu corpo como um veneno. Você vai ficar doente. Então, procure alegrar o teu coração. E como que se alegra o coração? Fazendo coisas agradáveis aos olhos de Deus, fazendo a vontade de Deus. Sim, também não é pecado viajar. Não é pecado visitar alguém, sair com os amigos. Não, não é pecado. Conversar com pessoas que não sejam tolas. Isso alegra também o coração. Então, tem atividades que alegrem o coração. Fuja das atividades que te trazem angústia, tristeza, sofrimento, dor. Porque essa dor, ela vai secar os teus ossos. Ela vai te matar.
Abandone a dor. Tem pessoas que abraçam a dor e não largam. Aquela pessoa me magoou, ela me feriu. Ó você aí. Vai ficar desse jeito, porque espiritualmente já está assim. Pare de abraçar a tristeza. Libera o perdão. Esses dias eu falei com uma senhora e eu disse para ela: diga, Jesus, eu perdoo aquela pessoa. Sabe o que eu ouvi? Não consigo falar isso. Como não consegue? Falei, repete comigo. Não consigo falar. Tá aqui. Osso seco. Com todo respeito. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que está dizendo. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. O homem ímpio. Naquela época não existia paletó. Os ímpios não usavam paletó, não existia. Mas havia uma dobra, não havia bolsos, como temos hoje, não havia botões, como temos hoje. Havia uma dobra na veste onde eles guardavam dinheiro. Então ficava na altura do peito. Então o homem ímpio, o homem pecador, ele tirava um presente do seu seio, do peito, para perverter as veredas da justiça. Salomão está dizendo que havia isso lá naquela época. Isso não cessou. Quem faz isso é ímpio. Tira presente, tira agrado para alguns, é dinheiro, mas é propina. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O rosto do sábio, no rosto do sábio se vê a sabedoria. O sábio é uma pessoa centrada, ele sabe o que quer. Não é uma pessoa que fica como que com o olhar vagando, sem ter objetivo. O sábio, ele tem objetivo. Ele sabe o que quer e ele vai atrás daquilo. Mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O louco, pessoa que não é sábia, ela não tem um objetivo. Ela fica olhando, fica no YouTube, fica no WhatsApp, fica no Facebook, em uma e outra rede social, Instagram, Tinder. Sério? Misericórdia. Vamos lá. O louco, ele é disperso. Ele perde o dia. Chega no final do dia, o que você fez? Ah, fiquei zapeando. É louco. Perdeu o bem mais precioso que uma pessoa pode ter, que é o tempo. Não, não. O sábio, ele vai naquilo que ele sabe que precisa. Agora, os loucos, eles ficam aí vagueando. Os olhos deles estão aí olhando para todos os lados da terra e não chega a lugar nenhum. Já ouviu aquela expressão? Fulano tem 15 profissões e 16 misérias. Eu ouvi isso na casa da minha avó. O que quer dizer isso? Quer fazer tudo e não faz nada. Seja objetivo. Você seja objetivo. Mire o teu alvo e vá para ele. Não fique perdendo tempo no meio do caminho. Internet é complicada. Se você começar devagar, você se perde. E perde horas e horas e horas e não chega a lugar absolutamente algum. Você vai se tornar um especialista em coisa nenhuma. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz. Novamente, o sábio Salomão está dizendo que é muito triste ter um filho insensato, ter um filho tolo. E aqui ele está como que lamentando pelos pais que tiveram filhos assim. Não é bom também punir o justo,
nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Não é bom punir o justo. Tome cuidado ao acusar alguém de alguma coisa. Ele pode não ser culpado por aquilo. E a palavra de Deus está dizendo: não é bom punir o justo. Escute antes de condenar. Aliás, nem condene, né? Mas você entendeu. Antes de achar alguma coisa, eu estou falando achar, mas é acusar, né? Você não vai achar alguma coisa, eu acho que fulano é isso. Você já está julgando. Tome cuidado, não puna o justo. E a Bíblia diz também que não é bom ferirem os príncipes ao que age justamente. Significa, os superiores não devem tratar os seus subordinados com falta de respeito, não devem ferir, não devem chicotear os seus subordinados. O chicote aqui é em um sentido figurado, aliás. Então, o justo não deve ser punido, mas muitas vezes é. Ai daquele que pune o justo. Deus, ele equaciona essa situação e não vai ficar nada bem para o opressor. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. O que quer dizer? Retém as suas palavras o que possui o conhecimento. A pessoa que é sábia, ela vai procurar ser comedida, ela vai procurar soltar as palavras não como uma enxurrada. Ela vai soltar as palavras de uma maneira bem organizada. Ela vai ser cautelosa na hora de falar. Uma pessoa que é sábia, ela não sai despejando tudo o que ela sabe. Ela se coloca no momento certo e da maneira correta. Ela fica mais com os lábios fechados do que aberto. O homem de entendimento é de precioso espírito. Quem é de bom entendimento tem um espírito sereno, não é aquele espírito altivo, aquele espírito agressivo. Ele não tem espírito agressivo. O homem de entendimento, ele é manso. Estou tentando, estou me esforçando. Cada lição que eu passo, eu tomo um novo fôlego e me esforço. Lembra que no início da aula nós oramos pedindo para Deus entendimento e força para praticar a palavra dele? Então, aquela oração não foi de brincadeira, não. É a oração que eu faço também. Vamos lá. Até o tolo, quando se cala, será reputado, será tido por sábio. E o que cerrar os seus lábios, também por sábio. Então, olha só. O tolo, a pessoa insensata, quando se cala, naquele momento, ela está sendo sábia. Mas logo que abre a boca, todo mundo vê que é tolo. Todo mundo vê que é uma pessoa tola. Então, eu li uma frase certa vez, eu achei curiosa. Faça o seguinte: se pensarem que você é um tolo, não abra a boca. Deixe-o na dúvida. Não abra a boca para que eles não tenham certeza, tá bem? Eu sei que isso não é aplicado na vida de vocês, não é para ser aplicado na vida de quem está me ouvindo, mas de algumas pessoas sim. Observe, a pessoa tola está calada e você fica na dúvida. Será que essa pessoa sabe, está inteirada dessa situação? Dali a pouco abre a boca e solta uma tolice. Pronto, você teve certeza que ela era uma pessoa tola. E eu achei interessante essa frase: se não tem nada para dizer, fique calado. Não tem nada de bom para dizer, fale. E momento filosófico da escola bíblica. Pitágoras. Se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio,
então cala-te. Bonitas palavras de Pitágoras. Está de acordo com o que a palavra de Deus, muito tempo antes, séculos antes, já nos trazia. Que o tolo, quando se cala, será tido por sábio. O tolo, quando vê o silêncio mais belo que suas palavras, será tido por sábio também. Vamos à conclusão? Conclusão. Muitas são as ocasiões em que somos chamados a manifestar nossa opinião ou tomar uma decisão. Olha só. Na vida, encontramos várias situações em que somos chamados para dar palpite em alguma coisa. Devemos buscar sempre nos basear em exemplos de sucesso. Para não errar, devemos ouvir aqueles que têm pleno domínio daquilo de que necessitamos. Ora, se eu vou ter que dar uma opinião sobre um determinado assunto, eu devo procurar me informar com as pessoas que têm o domínio sobre aquele assunto. Se eu vou aprender uma profissão, eu tenho que procurar aprender com os melhores daquela profissão. Se eu vou estudar, eu vou procurar estudar e aprender com aqueles que eu tiver melhor condição de aprender. Se eu tiver condição financeira, eu vou procurar os melhores para conhecer aquilo. Para que quando eu tomar uma decisão, eu tome uma decisão de maneira acertada. Salomão está nos orientando aqui de diversas maneiras, utilizando vários exemplos em vários aspectos da nossa vida. Salomão está nos orientando em como nos dar bem na vida. Estamos aprendendo de um sábio e devemos procurar sempre aprender de pessoas que sejam sábias. Não faz sentido aprender de pessoas que são tolas. Veja só. Você sabe como colocar um satélite em órbita? Alguém de vocês sabe? Não. Mas nós nos beneficiamos de um satélite que foi colocado em órbita. Sim, nós utilizamos do poder que ele tem de transmitir informações para nos beneficiar. Nós nos aproveitamos dessa situação. Não fui eu que coloquei lá. Eu não sei colocá-lo lá. Mas eu estou me beneficiando dele. Espera um pouquinho que você vai ver onde eu quero chegar. Vamos lá. Quando você precisa tratar um dente, quando você tem uma cárie, quando você precisa extrair um dente ou fazer um canal, a quem você procura? Um pedreiro? Com certeza não. Você vai procurar quem? Um dentista. E de preferência o melhor que você conhecer. O que eu quero dizer com isso? Sempre quando nós precisamos de algo, nós vamos procurar quem entende daquilo. É óbvio. Eu não vou procurar alguém que não entende para fazer algo de que eu preciso. É interessante. Na nossa vida, nós procuramos pessoas para nos ajudar naquilo de que precisamos. Mas muitos não procuram em Cristo, que é o Salvador, que foi aquele que veio e morreu para nos salvar. Muitos não procuram nele a salvação. Muitos vão procurar em tantos lugares, mas não procuram nele. Estão pedindo para que um pedreiro faça o trabalho de um dentista. Não vai dar certo. A palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação. Ora, se você não gosta dessas palavras ou as acha um tanto radicais, eu quero te dizer o seguinte: você é radical. Porque você, quando precisa de um dentista, você vai ao dentista. Quando você precisa de remédio, você vai até um farmacêutico. Quando você está doente, você vai ao médico. Por que você não vai ao pedreiro quando está doente?
Por que não vai no eletricista quando tem dor de dente? Não, nós vamos atrás daqueles que entendem daquilo que faz. E Jesus entende de salvação. Jesus morreu, deu a sua vida para nos salvar. E ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele é tão maravilhoso, tão bom, que estende o convite a todas as pessoas. Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, cansados dessa vida de pecado, não sente mais prazer nem no erro e nem na vida sem erro. Por quê? Porque o homem tem no coração um vazio do tamanho de Deus e Jesus veio para preencher esse vazio. Jesus fez uma promessa que ele quer dar descanso. E aqui Jesus não está se referindo ao descanso após a morte. Jesus quer dar o descanso mesmo em vida. Vale a pena procurá-lo para ser salvo. Você já fez isso? Se não fez, tem a oportunidade. O convite é para você também. Não rejeite. Pare de procurar intermediários. Você não procura pedreiro para cimentar o teu dente. Então, pare de procurar salvação em outros lugares. Jesus Cristo já disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, ele é o único. Foi ele que disse. Se não concordar, vai discutir com ele. Deus te abençoe, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.